Segunda Reis, no capítulo 5. Diga assim comigo: hoje eu vou romper. Diga mais forte, diga: hoje eu vou romper. Romper, é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Quantos momentos da nossa vida a gente se sente travado em alguma área? Tem pessoas que são travadas na área financeira, tem pessoas que são travadas na área emocional, tem pessoas que são travadas na área sentimental. Parece que não rompe, parece que até vai até certo ponto, mas não consegue passar daquele ponto. Vai até uma determinada fase da vida, mas parece que chega naquela fase e retrocede. E talvez você já tenha sentido assim em algum momento da sua vida. Tem gente que não consegue fluir no ministério. Ele vai até certo ponto, mas chega no certo ponto ele volta. Tem gente que não consegue fluir nas finanças. Parece que o que ganha... Tem gente que... Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, eu não vivo, eu sobrevivo. E nessa noite eu quero liberar uma palavra profética sobre rompimento, sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga assim: hoje eu vou romper. Diga mais forte: eu vou romper. Diga um pouco mais forte, até acordar a Rebeca. Diga: hoje eu vou romper. Você está vendo que cada momento que você vai sendo motivado, você vai melhorando a cada ponto. Acordou. Foi bom romper. Mas nós queremos às vezes romper, mas vivemos numa zona de conforto. Ninguém que está estacionado na zona de conforto consegue romper em nenhuma área da sua vida. Porque romper não é fácil. Romper significa criar uma abertura ou passagem à força. Arrombar. E aí você vai dizer assim: mas pastor, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Mas a Bíblia também diz que o reino de Deus, ele é ganho por esforço. Jesus falava isso por causa de João Batista. João Batista tinha uma palavra que confrontava as pessoas. E aí vieram falar: mas a palavra deste homem, ela é muito dura. E Jesus fala assim: mas o reino de Deus é para pessoas que não desistem facilmente. O reino de Deus é para pessoas que entendem o confronto. O reino de Deus é para pessoas que estão dispostas a se esforçar. O reino de Deus, ele é para pessoas que estão dispostos a romper barreiras. Só que para romper barreiras exige uma certa força. Para romper em algumas situações exige de nós uma força, talvez, que nós não estamos empenhando. Tem pessoas que talvez não rompem em algumas áreas da vida porque não estão empenhando a força necessária. Tem pessoas que talvez não romperam ainda porque vivem assentados numa zona de conforto. E romper, quando ele fala que romper é ir com força, Mateus 11:12, Jesus ele fala isso, que o reino de Deus ele é ganho por esforço. Falando e testificando através de João Batista, romper fala de sair de um estado para ir a outro estado. Você está disposto a isso nessa noite? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mateus 2 Reis, né? Eu falei 2 Reis capítulo 5, abriu aí? Estou com Mateus 11:12 na cabeça. 2 Reis capítulo 5 fala a história de uma menina. E talvez você, a primeiro momento, você não entenda porque a história dessa menina tem algo a ver com romper.
Mas diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Diga comigo: sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levando contigo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Até aí. Você deve ter ouvido a história de Naamã. Naamã, ele era chefe do rei da Síria, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Naamã, ele era o general super respeitado, mega, ultra condecorado. E Naamã, como chefe do rei da Síria, uma vez ele trouxe um povo cativo, e nesse pacote de povo que ele trouxe cativo, veio uma menina tirada dos seus pais, tirada da sua família, para servir na casa dele, para ser escrava na casa dele. E essa menina, ela conhecia o Deus de Israel. Essa menina, ela vivia em Israel e ela sabia de tudo que Deus fazia em Israel por meio dos profetas de Israel. E essa menina começa a trabalhar na casa de Naamã, e ela vê que quando ele chega em casa, ele tira uma capa. E quando ele tira uma capa, ele é todo leproso por baixo dessa capa. Quando ele tira a capa, ele tem uma enfermidade que aos olhos da sociedade era a pior enfermidade que tinha, era a lepra. O leproso, ele tinha que ser colocado à margem da sociedade, ele não poderia estar num lugar de destaque como estava Naamã. Nem sendo rei, nem sendo general do exército do rei, ele não poderia exercer a função que ele exercia por ser leproso. Então ele escondia aquela lepra por baixo de um monte de roupa. E aquela menina, ela viu Naamã tirando a roupa, e ela viu ele todo leproso. E ela fala para a mulher de Naamã assim: olha, em Israel tem um profeta. Em Israel tem um homem de Deus. Em Israel tem uma pessoa que, se orar por Naamã, ele vai ser curado. Isso era no Antigo Testamento, amém? Hoje no Novo Testamento todos nós somos reis sacerdotes, todos nós somos profetas. Você não precisa correr atrás de profeta para ser abençoado, porque Deus não se move geograficamente hoje, Deus se move em nós e através de nós. Mas naquela época Deus se movia e Deus usava algumas pessoas estrategicamente. Então usava Eliseu. E essa mulher fala para a esposa de Naamã. Naamã ouve aquela palavra, vai até o senhor dele, pede uma autorização para o senhor dele, e o senhor dele fala assim: olha, eu vou te dar uma carta e você vai. E Naamã vai, eu só li até uma parte, mas o resto e o contexto da história é que Naamã vai, chega até Eliseu. Eliseu fala, olha, Eliseu nem atende a porta, Eliseu manda o servo dele atender a porta e fala assim, ó, libera uma palavra sobre Naamã, manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã fica indignado, mas vai lá, dá os 7 mergulhos e Naamã é curado. E o que isso tem a ver com o romper? E o que me chamou a atenção esses dias, eu estava lendo essa passagem, e Deus me trouxe a vida desta menina. Porque quando nós falamos de romper, nós falamos de quebra de paradigmas. Quando nós falamos de romper, nós estamos falando que nós estamos dispostos a sair de um estado atual para ir a um outro estado. Ninguém rompe nada e continua com a mesma vida. Ninguém rompe nada e continua na mesma situação. O romper, ele traz a vivência de uma nova estação. O romper, ele traz a vivência de um novo estado. Quando eu rompo em alguma área da minha vida, eu passo então a desfrutar da vida pós-rompimento. Ou seja, a lagarta, ela se torna em casulo. Do casulo, ela sai e vira uma borboleta. Há um processo de
metamorfose. Mas para que a lagarta saia desse casulo, ela precisa romper o casulo, não pode ter ajuda externa, não pode ter ajuda de ninguém. Esse romper tem que partir dela. Esse romper tem que ser de dentro para fora. O romper do casulo da borboleta não se dá de fora para dentro, se dá de dentro para fora. Então o romper na minha e na sua vida, ele vai se dar de dentro para fora, não vai dar de fora para dentro. Ou seja, não é o Walter que vai me impulsionar a romper, não é a minha pregação que vai te impulsionar a romper, é um desejo ardente dentro de você de querer romper algo na sua vida. Se você não quiser, eu posso, meu irmão, orar, ministrar, jejuar junto com você, ungir você dos pés à cabeça, te ungir a querubim. Mas se você não decidir aqui dentro a ter uma transformação de vida, sinto muito. Não adianta você ir à igreja todo domingo, toda quinta-feira, todo culto familiar, mas não estar disposto a ouvir o que Deus falou, porque deixa eu dizer uma coisa, Deus não conforta ninguém. Quem conforta e quem consola é o Espírito Santo. Deus dá chibatada, Deus confronta. Aí uma pessoa uma vez me disse assim: pastor, igreja não é lugar de confronto, igreja é lugar de consolo. Eu falei: aonde está isso na Bíblia? Isso está na pregação de igrejas triunfalistas, que diz: vem para a igreja para você ser massageado no ego, eu vou pregar uma palavra que você vai sair daqui. Eu tenho que sair desse lugar nessa noite inconformado, não com a igreja, inconformado não com o pastor, mas inconformado comigo mesmo, dizendo: Senhor, por que eu não tenho rompido em algumas áreas? O problema é que nós achamos que o processo de rompimento se dá de fora para dentro. O problema é que nós atribuímos a outros o processo de romper, e o processo de romper não se dá de fora, se dá de dentro. O processo do rompimento se dá a partir de uma decisão pessoal. O processo de rompimento, ele se dá a partir do momento que eu entendo quem é Jesus na minha vida e tudo que Ele tem liberado para mim. A vida, cada dia, ela está ficando mais fácil. Antigamente você tinha que levantar do sofá para mudar o canal de televisão, hoje tem um controle remoto. Antigamente você precisava forçar os braços para abrir o vidro do carro, hoje você aperta o botão. Antigamente você precisava levantar da cama para ir lá apagar a luz, hoje não, hoje já tem lâmpada para o sensor, que só dá uma palma ou fala apaga, a lâmpada apaga. Hoje você não precisa nem pedir mais massagem para a esposa, porque tem colchão que faz massagem. A vida, cada dia, ela está ficando fácil. O problema é que nós vamos achando que toda essa facilidade também se dá por meio da palavra, e não. A palavra de Deus, ela não muda. Então todo rompimento, ele vai te levar a um novo estágio de entendimento, de mentalidade. Quando você romper com alguma situação na sua vida, você não vai querer viver mais naquele lugar. Eu já disse isso aqui uma vez, mas quem sabe jogar videogame, ou gosta de jogar videogame, ou já jogou videogame, o videogame, todos os jogos de videogame, ele se dá por fases, né? Você joga uma fase, passou, às vezes você fica um mês naquela fase, passou aquela fase, e aí então você vai para uma outra fase, e aí você fica de novo lá um mês. Depois que você chega, né, na 10ª fase, aí você vai começar a jogar de novo. Tem graça? Não, porque daí você já sabe todo o processo, aí não tem mais graça. Você já sabe derrubar os gigantes. A dificuldade e a expectativa de passar para uma nova fase é como eu vou matar esse gigante. E então você compra, não sei hoje se tem isso, mas na minha época a gente comprava a revista e vinha aperte 3 vezes o X, 4 vezes chacoalha assim e vai abrir uma porta que vai te dar acesso a uma nova fase. Mas eu ficava pesquisando. Só que depois que eu passo, que eu rompo com esta fase, a fase anterior, ela perde a graça. Então quando eu atinjo um novo nível com Deus, eu olho para trás e eu falo
falei assim: puxa, o Senhor me sustentou. E aí, para eu ministrar com outras pessoas, e talvez você já tenha ministrado com alguém, às vezes as pessoas vêm te contar algumas coisas que falam: nossa, que bobeira, é tão simples. E ele vai dizer para você: mas eu ainda não passei por essa fase, você já passou. Por isso que para você parece ser simples, para mim ainda parece ser difícil. Então o romper nos leva a um novo estágio de entendimento com Deus. Diga assim comigo: eu quero crescer em Deus. Eu quero ser amanhã melhor do que hoje. Amém? Eu quero olhar ou assistir a minha pregação de amanhã e ter vergonha da minha pregação de hoje. Fala: nossa, como eu falei bobeira. Mas não é que eu falei bobeira, já aconteceu isso com você, pastor Daniel? Às vezes eu assisto uma pregação minha de uns 6 meses atrás e falo: nossa, quanta bobeira eu falei. Mas não era bobeira, não era heresia, não era mentira. É que o meu entendimento para aquele tempo só atingia aquele nível. E depois que eu assisto uma pregação minha, às vezes depois de 6 meses, eu falo: puxa, como eu amadureci em 6 meses. E isso me dá sede de querer romper novas etapas na minha vida. Isso me dá desejo de querer crescer mais e mais. Então o romper, ele traz uma quebra de paradigmas e me leva a um novo entendimento em Deus. Eu não quero ficar estagnado o resto da minha vida na mesmice ou numa vida sem brilho. Eu quero romper algumas coisas na minha casa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: o romper gera em nós grandes expectativas. O novo gera em nós expectativa. Uma vez eu vi um videozinho de 2 bebês conversando na barriga. Lógico que era uma ilustração, né? Mas a conversa dos dois era: será que há vida após a barriga, do lado de fora da barriga? Porque a gente ouve tantas vozes, o que será que nos espera do outro lado da barriga? Ou do lado de fora da barriga? Só que para eles conhecerem o lado de fora da barriga, eles precisaram o quê? Romper. Agora tem rompimento que depende de nós. Tem rompimento que vai ser no fluxo da vida. E essa menina, a serva de Naamã, ela tinha tudo para não querer ver o bem de Naamã. Ela tinha tudo para querer ver Naamã morrer leproso. Ela tinha tudo para ver a desgraça de Naamã, porque ela é escrava. Ela era escrava por intermédio de Naamã. Naamã havia tirado ela dos seus pais. Naamã escravizava essa menina. E eu imagino que cada vez que essa menina olhava para Naamã, ela pensava assim: eu sei quem pode curar esse homem. Mas talvez dentro dela havia uma luta da carne com a alma dela, com o espírito, que dizia assim: mas ele me trouxe escravo, ele me fez muito mal, ele não me beneficiou em nada, eu quero que ele morra. Mas Deus dizia para ela assim: você sabe aonde está a cura para ele. Para ela chegar até a mulher de Naamã, ela precisou romper com algumas coisas. Diga para a pessoa que está do teu lado: você vai precisar romper com algumas coisas. Você vai precisar romper com algumas amizades, se você quer avançar. Você vai ter que romper com alguns programas de televisão, se você quer atingir um novo nível com Deus. Você vai ter que romper com algumas falas, se você quer ver Deus liberando do milagre. Essa menina, ela precisou, primeira coisa, ela precisou romper com o silêncio. Ela decidiu, propôs no seu coração ajudar quem precisava de ajuda. Ninguém tem bola de cristal, nem o pastor. Nós não temos
temos bola de cristal e nem o Espírito Santo não revela tudo. Então não dá para saber o que você está passando. Eu não sei o que o Guilherme passa dentro da casa dele. Eu não sei o que o Daniel e a Camila passam dentro do lar deles. Eu não sei o que acontece dentro da sua casa. Eu não consigo adivinhar. Se você não romper o silêncio e pedir ajuda, você vai morrer na insensatez da sua vida. Essa menina, ela sabia que ela podia ser o canal de bênção na vida de Naamã. E ela disse assim, olha, ela disse, não, né? Eu imagino que ela disse consigo mesmo, eu posso abençoar a vida deste homem. Eu tenho a informação que ele precisa. Agora, como ser humano, você acha que ela não pensou que morra essa praga? Que a lepra sai pelo nariz. Aí nós vamos ver quem é Deus. Mas não, ela usou da vida dela para ser um canal de bênção para a vida daquele que feriu ela, que maltratou ela. Às vezes nós queremos ser bênção na vida de quem nos convém. Vivemos no mesmo círculo de amizade, falamos sempre com as mesmas pessoas e queremos ter transformação na vida. Essa menina, ela rompe com o silêncio e vai falar chega até a mulher de Naamã. Agora deixa eu te dizer uma coisa, romper com o silêncio, diga assim comigo, traz incertezas. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu me lanço segundo o plano e o propósito de Deus. Esther, ela era uma mulher que foi levantada por Deus para salvar a sua geração. Mas Esther, ela não podia chegar até diante do rei, mesmo sendo esposa dele. Para Esther falar com o rei, ela tinha que marcar uma hora. Para Esther falar com o rei, ela precisava avisar um monte de pessoas, e esse monte de pessoas chegavam até o rei e diziam que ela queria falar com ele. O problema é que as pessoas que cercavam o rei, marido de Esther, eram pessoas que queriam matar os judeus. Então Esther entra num jejum e ela não pode contar para ninguém que ela vai falar com o rei, porque senão os planos dela se frustrariam. E ela vai lá falar com o rei e ela diz assim, olha, se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. O processo de rompimento gera incerteza, mas é satisfatório. Diga para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos romper, meu irmão. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos fazer algo que nunca fizemos para termos algo que nunca tivemos. O problema é que entra ano e sai ano e nós continuamos deixando a vida nos levar. E a vida, ela vai te levar para os piores lugares. A Bíblia diz isso, João capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido da alma, da carne, ele é movido por sua alma, mas aquele que é nascido do Espírito, ele é conduzido pelo Espírito. E o Espírito vai te levar a lugares aonde as bênçãos do Senhor estão. Você crê nisso? A sua vida pode ser um canal de bênção para a vida de alguém. Você crê nisso? Mas precisa romper. Quantas vezes já teve vontade de dar um abraço em alguém e não deu? Eu já ganhei uma pessoa para Jesus com um abraço. Quantas pessoas você teve vontade de dar dinheiro e não deu? Tem gente que me dá dinheiro e pede desculpa. Fala, não precisa pedir desculpa não, fica tranquilo. Mas quantas vezes nós achamos que as coisas que vêm no nosso ouvido ou no nosso coração é tudo da nossa alma? Não pode ser Deus querendo te usar? Não pode ser Deus querendo curar o Naamã? O problema é que nós aí, quando nós ouvimos algumas coisas, nós levamos para o campo da alma. Mas eu vou falar, o fulano não merece ouvir o que eu tenho para falar. O fulano não merece
o dinheiro que Deus mandou dar. O fulano não merece o abraço que Deus mandou dar. Naamã também não merecia, mas ela rompeu com o silêncio, ela rompeu com a incerteza, ela não sabia. E se Naamã chamasse ela de uma jovem prepotente e arrogante? Quem pensa que você é? Uma escrava, vem falar para mim? Mas olha o crédito da palavra dessa escrava. Naamã saiu correndo e levou essa palavra para o rei. Diga assim comigo: a minha vida pode abençoar reis e sacerdotes. A sua vida pode ser um canal de bênção para a vida de alguém que hoje está fazendo uma oração. A sua vida pode ser um canal de bênção para alguém que está precisando de um abraço. O problema é que nós não rompemos, nós não saímos da zona de conforto. Nós precisamos romper com o medo. Nós precisamos romper com o medo de investir, com o medo de sair, com o medo de ir. E mas eu não tenho certeza. Mas a fé é isso, é eu dar um passo não tendo certeza, mas sabendo que Deus está comigo. Eu sei quando Deus fala comigo. Agora eu sei também quando é minha alma gritando. E eu sei também quando é minha carne gemendo. Eu imagino que eu tenho alguns sentimentos que talvez essa menina teve. Tem pessoas que eu olho e falo: Deus, não vou orar para essa pessoa não. Eu sei que isso acontece comigo, mas estou expondo meu coração. Tem pessoas que eu falo: Deus, acho que se eu orar, eu oro para morrer. Aí Deus fala: mas eu estou mandando você ir lá orar. Deus, se eu orar, se eu orar. Aí sabe o que Deus fala? Se você orar, quem vai fazer sou eu, não é você. Essa menina, imagina que ela ficou olhando para Naamã falando: esse cara me tirou da minha família, esse cara me colocou como escrava, agora eu vou fazer algo por ele? Não vou fazer, que morra. Mas ela rompeu com o silêncio, rompeu com a incerteza, rompeu com o medo, e foi até a mulher de Naamã, liberou uma palavra sobre Naamã. Nós precisamos romper com o medo, sair da zona que nos traz medo. Deus tem coisas grandiosas para realizar na minha vida e na sua vida. O medo nos paralisa. O comodismo numa vida sem brilho nos faz ficar parado. Mas eu sempre fiz assim e deu certo. Mas talvez agora é tempo de você fazer diferente para dar mais certo ainda. Diga assim: eu vou romper com medo. Diga mais forte, diga: eu vou romper com medo. Diga aí, Michele: eu vou romper com medo. Eu preciso romper. E o que é o medo? O medo é a incredulidade, é eu não crer que Deus pode fazer. O medo faz com que eu não atinja os lugares que Deus quer me colocar. O medo faz com que eu caminhe com as mesmas pessoas e na mesma visão o resto da minha vida. O medo faz com que eu não atinja tudo aquilo que Deus quer que eu atinja. O medo, e quais são os medos que nos paralisam? O medo da oposição. Mas se eu me propor a fazer, muitos vão se levantar contra. Fica tranquilo, Jesus, ele enfrentou a oposição diariamente. Há um medo do fracasso. Saiba que o fracasso, ele é um processo, é algo que faz parte da nossa vida. É necessário nós fracassarmos em alguns momentos da nossa vida. O fracasso nos ensina. Talvez, se eu contar para você aqui os testemunhos que eu tenho de milagre e de sucesso, não vão te ensinar tanto como se eu ficar contando aqui para você o resto da noite os meus fracassos. Mas os meus fracassos, eles me ensinaram algumas coisas. Os meus medos, eles não podem me paralisar.
Eu não posso ter medo de fracassar. Fracasso faz parte da minha vida, da sua vida. E não estou profetizando que você vai fracassar. Eu estou avisando você que em alguns momentos da sua vida você vai fracassar. Quem já fracassou em alguma situação, em algum momento? Já tentou fazer um bolo? Vou falar das coisas mais ridículas. Já tentou fazer um bolo e o bolo fracassou? Você achou que seria o melhor bolo, você copiou tudo da internet, fez tudo igualzinho a internet falou para fazer. Só que a hora que você vai tirar aquela sua obra-prima do forno, o negócio está embatumado, não cresceu, tem menos de um dedo de altura. E aí você diz o quê? Onde eu errei? E esse onde eu errei me leva à reflexão. E aí eu volto para entender o processo. Peraí, mas eu fiz isso. E aí lá, analisando o processo, o que nós falamos? Sabia, era para bater 5 minutos. E eu nem bati o bolo, só pus tudo na tigela e joguei. Então os fracassos nos levam a analisar o processo. Mas eu não posso ter medo do fracasso, porque nem todo fracasso é ruim, ainda que nós não saiamos de casa para fracassar. Alguém aqui sai de casa falando, hoje eu vou fracassar em tudo que eu fizer. Mas tem gente que parece que acorda assim, né? Acorda assim, putz, está sol. Não, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia... Aí já acorda liberando isso. Acordou para fracassar. Está chovendo, está chovendo, vai ser um dia daqueles, vai ser um dia terrível, dia cinzento, patrão bravo, tudo errado, com certeza vai dar. O fracasso não está na vida das outras pessoas, está em nós mesmos. Se você quiser dar certo, você vai dar. Talvez não em tudo aquilo que você planejou, mas tudo aquilo que Deus planejou para você. Você crê nisso? Diga assim, o fracasso faz parte. Porque o fracasso ele nunca é o final. Ele é só uma etapa dentro de um processo. Então esta menina, ela falou, bom, eu vou falar para Naamã. Se ele quiser fazer o que eu falei, amém. Se ele não quiser fazer, o problema é dele. Eu, como serva do Deus Altíssimo, eu sei que o meu Deus cura. Então eu vou falar para ele ir ter com o meu Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Há níveis de rompimento. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, nem tudo é para você fazer. Agora diga isso para você mesmo, diga assim, nem tudo é para eu fazer. Ah, mas não é para romper? Sim, é para romper. Mas nós rompemos por etapas, por níveis. Essa menina, ela era de Israel. Os pais dela serviam ao Deus de Israel. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela poderia ter dito assim, Naamã, vem aqui porque eu vou orar por você. E eu vou orar. Vou determinar. E Deus vai te curar. Ela poderia ter feito isso, mas ela sabia que ainda não era tempo dela se manifestar. Então ela fez o que? Ela falou, olha, eu conheço um homem de Deus que se orar por você, você vai ser curado. Ou seja, ela entendeu os processos da vida. Tem coisas que cabem a mim fazer, tem coisas que não. Tem coisas que Deus permite que eu faça, tem coisas que Deus vai me levar a indicar outros a fazerem, porque farão melhor e porque já passaram pelo que eu passei. E nós precisamos discernir isso, porque senão nós vamos ficar batendo com a cara na parede. Senão nós vamos ficar dando de cara com a porta e vamos dizer, Deus, por que não acontece? Porque Deus fala assim, porque você está querendo queimar etapas. Você está querendo atravessar, atropelar o processo. Isso que você fez não era para você ter feito. Isso que você fez era para quem tem autoridade para fazer. Pastor Daniel disse aqui no dízimo e oferta. E olha que interessante, Naamã recebeu uma palavra profética.
Diga assim comigo: toda palavra profética. E guarde isso: toda palavra profética, ela passa pelo crivo de uma autoridade. O que Naamã fez? Eu recebi uma palavra profética. O que eu vou fazer agora? Eu sou o chefe, eu não preciso pedir para ninguém, eu sou o cara. Ele era o general, ele era o bambambam, mas o que ele faz com aquela palavra que ele recebeu? Ele vai levar para o rei. Fala: rei, o Senhor tem mais autoridade. Eu posso até ir até Eliseu. O problema é que eu posso gerar uma crise diplomática se eu for até Eliseu. Agora, se o Senhor me enviar, olha o apostólico. Se o Senhor me enviar, eu preciso ir debaixo de um envio apostólico. Eu preciso que o Senhor me envie. Eu recebi uma palavra profética. Eu poderia até ir, mas eu reconheço a autoridade que está sobre a minha vida, e eu me submeto a esta autoridade. Então eu vou até esta autoridade, para que esta autoridade libere a palavra de envio. O rei foi com Naamã? Não, mas a autoridade, ele facilitou o caminho. Pegou aí? Diga assim comigo: a autoridade, ela facilita o caminho. Tem coisas que nós vamos fazendo e queremos fazer com a força do nosso braço, sendo que tem pessoas que têm mais autoridade no assunto para fazer. Tem pessoas que são mais gabaritadas em determinados assuntos, mas nós queremos romper na força do nosso braço. Jeremias 17 diz assim: maldito é o homem que confia na força, que confia no homem e faz da força do seu braço a sua própria força. Maldita é a pessoa que confia em si mesmo, que não busca conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Agora eu tenho que buscar conselhos em quem? Em quem tem autoridade no assunto mais do que eu. Naamã foi buscar respaldo de uma autoridade. Naamã chegou para o rei e falou assim: eu recebi uma palavra profética de uma menina. Receba essa palavra profética, mas eu preciso que o rei me envie. Algumas coisas não rompem na nossa vida porque nós estamos tentando pular etapas. Nós estamos querendo atalhos, queremos cortar o caminho, e não adianta. A Bíblia diz assim, que se nós obedecermos ao Senhor e a sua palavra, as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Tem muitas coisas que, se eu fizer, eu faço até bem feito, porque eu sei fazer. Mas tem coisas que eu preciso me submeter à autoridade de quem sabe fazer. Então o romper do medo me faz submeter à autoridade. Quando eu estou debaixo da autoridade, eu estou guardado. Quando eu estou debaixo de uma autoridade, eu rompo em algumas áreas da minha vida que estão travadas. E Deus quer destravar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Algumas coisas na sua vida eu profetizo que vão destravar em nome de Jesus. Mas nessa noite, rompa o silêncio. Se você precisar de ajuda, busque ajuda. Se você tem uma palavra, libere a palavra. Ah, mas eu não tenho certeza. Eu também não tenho certeza do dia de amanhã. O amanhã cabe a Deus. O amanhã está determinado no céu só. Eu tenho todo um plano para amanhã. Mas se Deus disser não, é não. O meu amanhã eu já desenhei hoje, e bem desenhado. Amanhã meu dia está todo planejado. Amanhã eu sei a hora exata que eu tenho que acordar, a hora exata que eu preciso dar um telefonema, a hora exata que eu sei que eu preciso chamar reforço. Pegou aí os irmãos, né? A hora exata que eu vou ter que me esforçar. Mas se Deus falar não, eu vou ter que falar o que para Deus? Amém, eu me submeto à tua vontade, porque o meu dia de amanhã cabe ao Senhor. Mas Deus, eu me esforço para romper com o dia de amanhã. Então que você possa romper em algumas áreas. Eu não sei qual área da sua vida precisa de uns destravamentos.
Tem áreas da minha vida que eu sei que há momentos que eu preciso romper, e pode ter certeza que eu estou ministrando com você, mas Deus está ministrando comigo muito forte essa palavra. Eu tenho meditado nisso nesses dias. O diabo, ele não te impede de romper, porque a Bíblia diz que se você resistir ao diabo, ele vai o quê? Fugir de você. Não é resistir a Deus, é sujeitai-vos, pois, a Deus. Não é resistir à autoridade, é resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Mateus capítulo 4, Jesus resiste ao diabo, e o diabo faz o quê? Vai embora. E Jesus passa a ser servido pelos anjos do Senhor. E o que os anjos do Senhor vieram fazer com Jesus quando ele resistiu ao diabo? Supri-lo em todas as suas necessidades. Nós temos o ápice da tentação, mas quando nós resistimos no ápice da tentação, o Senhor vem e supre toda a nossa necessidade e carência. Todos nós somos tentados, todos nós passamos por momentos de tentação em fazer o que é errado, de tentação em fazer o que é contrário à vontade de Deus, mas quando nós resistimos a essa tentação, o diabo foge e o Senhor vem nos servir através dos seus anjos. O crítico não pode te impedir de romper, porque sabe, o crítico só vai ter voz se você respondê-lo. Esses dias eu aprendi um negócio, e eu quero... Quem aqui tem Facebook? Levanta a mão. Quem não tem, diga obrigado, Jesus, o Senhor nunca cai nessa roubada. Mas esses dias uma pessoa disse para um amigo meu, falou: cara, sabe quando eu fico sabendo que estão falando mal de você? Ele falou: não, quando você se defende. E ele falou: como assim? Ele falou: porque as pessoas que te criticam no Facebook, eu não tenho elas no meu Facebook. Então elas te criticam no seu Facebook porque elas são suas amigas. Só que quando você responde, você está dando voz aos críticos. E aí então eu passo a ver as críticas porque você respondeu a elas. Porque eu não tenho essas pessoas que te criticaram. O crítico, ele só tem voz quando você se justifica. Então se você for ficar se justificando para todo mundo que te critica, meu irmão, você não vai sair do lugar. Você não vai romper nas áreas da sua vida, porque você vai fazer tal coisa e vão dizer: ah, se eu fosse você não faria assim. Ah, se eu fosse você não faria assim. Ah, eu ouço isso todo dia. Quem ouve isso? Não, se eu fosse você, mas não é. Se eu fosse você, mas você não é eu. Então ema, cada um com seus problemas, né? O problema é que nós queremos que os outros solucionem os nossos problemas, e achamos que os nossos sucessos se dão por causa dos outros. Não, o meu sucesso me dá através da minha dedicação ao Senhor. O sucesso dessa menina não se deu por outras pessoas, se deu porque ela decidiu levantar da zona de conforto dela e romper. Se coloque em pé para nós orarmos. Nós vamos romper nessa noite. Você vai fazer uma oração de rompimento nessa noite. Eu não sei o que você precisa romper, com quem você precisa romper, o que você precisa romper, mas que nessa noite você fala: Senhor, eu preciso romper. Eu preciso, Senhor, sair desse estado que eu estou vivendo. Se você está feliz, se você tem rompido em todas as áreas da sua vida, ore por alguém nessa noite. Mas tem áreas da sua vida que você precisa romper. Ah, pastor, eu sou muito tímido. Rompa com isso. Rompa com a timidez. Rompa com o medo. Rompa. E o rompimento, ele se dá por meio de um posicionamento pessoal. Eu quero declarar este posicionamento sobre a sua vida. Ah, então é para sair acabando com todas as amizades, chutando balde, dando soco em todo mundo? Não. Mas rompe com o sofá, rompe com o Big Brother, rompe com a novela, rompe com
coisas que rompa com o Facebook. Ah, toda hora que eu abro o Facebook eu fico mal. Rompa com isso. Ah, toda hora que alguém me liga eu fico mal. Joga o celular fora. O problema é que nós, por causa de outros, ficamos ligados a situações que nos impedem de romper. E o que eu disse aqui no começo, o rompimento se dá por meio do quê? De força. Se você não tiver decidido a se esforçar, não queira clamar por rompimento. Se você não estiver decidido, assentado isso no teu coração, de uma mudança de vida, não clame ao Senhor: Senhor, eu quero romper. E Deus vai falar: mas se movimenta. Quebra o silêncio, quebra o medo. Vamos orar. Ore por você nessa hora. Apresente a tua vida ao Senhor. Sabe, tem coisas na minha vida que nem minha esposa pode me ajudar a romper. Tem coisas na minha vida que é necessário eu me posicionar. Eu posso até ter ajudas externas, mas não trará o rompimento verdadeiro, porque ninguém sabe o que está passando no teu coração nessa noite. Sabe, eu tenho muitos amigos que eu peço oração para eles, mas tem momentos que eu não posso abrir o que está no meu coração para todos os meus amigos, nem para minha esposa. Tem coisas que nem minha esposa sabe o que eu sofro, porque ela não vai entender. Tem coisas que dependem de um momento íntimo, eu e Deus. Eu preciso romper lá no meu secreto, no meu quarto com Deus. Tem coisas que eu só vou romper sozinho, no lugar de oração. Tem coisas que eu só vou romper por meio de um jejum, por meio de um propósito com o Senhor. Peça ao Senhor que esquadrinhe o teu coração nessa hora.